A graça e a paz, meus irmãos. Espero que todos estejam bem e todos estejam se cuidando. E quero parabenizar nesse dia todas as mães em todo lugar da terra, mas especialmente as nossas mães da igreja, que Deus possa estar abençoando, cuidando, dando saúde, dando alegria nesse dia e ser cada dia melhor e sentir-se bem por ser mãe, que é algo fundamental e mais importante nessa terra. Que Deus possa abençoar. Nós queremos trazer uma meditação nesse dia sobre o Dia das Mães. Eu quero ler o texto aqui do Evangelho de João, do capítulo 19, 25. Fala assim: E junto à cruz estava a mãe de Jesus, e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Amém, meus irmãos? Nós sabemos que nesse momento, a crucificação de Jesus, aos pés da cruz, estava tanta gente, familiares, mãe, discípulos e amigos. Nessa meditação que eu quero trazer hoje, eu quero trazer algumas mães que destacaram na história bíblica, mas também na história da igreja e também na nossa história. Algumas só. Nós sabemos que como as mães sofrem, mas como as mães têm alegria. E quando nós falamos sobre mãe, sempre tem um sentimento diferente. E para mim, que perdi a minha mãe há 4, 5 anos atrás, sempre é aquele dia que a gente lembra, tal, a mais. Mas é a vida. Mãe é o amor maior. Humanamente é o amor mais profundo, é aquela que entrega, é aquela que doa, é aquela que sofre, é aquela que faz tudo em prol do seu filho. Aquele amor que só o amor de Deus pode ser comparado. Mas também nós sabemos de tantas mães que são ruins, mães que abandonam seus filhos, mães que ao nascer deixam seus filhos em latão de lixo, como nós temos visto nas histórias aí dos jornais, essas questões todas, Mas nós sabemos do valor, da importância do amor das mães. E eu quero citar aqui algumas mães na história. Primeiro, Joquebede, a mãe de Moisés. Uma mãe que nós raramente citamos na Bíblia. Uma mãe que raramente a gente fala dela. Mas Joquebede foi uma mãe fundamental, uma mãe que ensinou seu filho tudo aquilo que ele desenvolveu no futuro. Ela tinha trabalhado e ensinado com ele até a idade dos 3 anos por aí, 4 anos no máximo, que foi o tempo que ela cuidou dele em casa. Depois teve que entregar a princesa, a filha de Faraó. Mas Joquebede foi uma mãe, se nós analisarmos bem a história, que marcou pela coragem e pela confiança. A coragem de tomar uma decisão, enquanto todas as crianças tinham que ser entregues, estavam sendo mortas, ela teve coragem de esconder o seu filho, de cuidar dele e confiando que Deus iria cuidar. E na verdade nós sabemos hoje, depois que passa, o plano que Deus tinha na vida de Moisés. E depois nós queremos citar Ana, a mãe de Samuel. Quando nós falamos de Joquebede, se você quiser olhar, voltando lá, Êxodo 6:20. Depois nós falamos de Ana, a mãe de Samuel, pela oração, por confiar que ela orando, buscando a Deus, Deus ia responder, e pela perseverança. No 1 Samuel, logo no capítulo 1, está registrado sobre Ana, a mãe de Samuel. E nós falamos que
até coloquei no boletim, que Samuel foi gerado no joelho. Samuel foi gerado através de oração. E tanto é que depois nós sabemos quem foi Samuel, né? Como aquele homem durante 3 gerações dos reis que passaram ali, Davi, Salomão e Saul, ele que passou durante todo esse tempo aí, o profeta Samuel. 3 grandes temporadas, né? Samuel conduziu tudo isso aí. E nós vemos aí a oração e a perseverança da Ana. E depois nós temos a mãe de Jesus, que nós lemos, né? Primeiro pela disposição, pela vida no altar, pela obediência de obedecer a Deus quando ouviu a voz dos anjos, pela sensibilidade de ouvir, né, a voz do anjo, de obedecer, de aceitar, de se entregar e de colocar como instrumento, né, como vaso nas mãos do Senhor para transportar, para carregar, para conduzir aí o nosso Salvador. E depois na história da igreja nós queremos citar Susana Wesley, a mãe do fundador da igreja metodista, John Wesley. Susana Wesley. Ela nasceu em 1669 e morreu em 1742. Viveu durante 73 anos. E ela teve 19 filhos. Imagina aí. Ela teve 19 filhos. Na época, né, a maioria das mulheres não aprendia a ler. Era mais preparado para ser esposa, para ter filho. Mas ela aprendeu a ler, ela inovou e ela trabalhou duro, né, mudando os costumes da época, toda a sua época, e queria ensinar todos os seus filhos a ler. Olha que interessante. Na época não existia praticamente essa questão da mulher aprender a ler. Ela aprendeu a ler, trabalhou duramente, inovando tudo que havia na época, né? É uma mulher que se fala que esteve adiantado para a sua época, né? E ensinou todos os seus filhos, né? Apesar de todas as privações, as dificuldades, ela não desviou da sua fé. Era considerada uma mulher organizada, uma mulher disciplinada, uma mãe que lia e que orava e que tinha tempo com Deus, que era conhecida por ter tempo com Deus. Apesar de cuidar dos 19 filhos, ela tinha tempo reservado para Deus. E tinha uma norma na casa dela, que quando ela colocava o avental na cabeça, ou um pano na cabeça, chamava-se de avental, para que todos os filhos sabiam: minha mãe está de avental, nesse momento ela está falando com Deus, não importa aonde que ela esteja, se seja na cozinha, lendo a Bíblia ou no quarto, se a minha mãe estiver com o avental na cabeça, ela está dizendo: estou falando com Deus, não me interrompa. Então era uma norma que tinha na casa dela em relação a todos esses filhos aí. E nós sabemos que no seu lar foi forjado o caráter de um dos maiores homens da história moderna. John Wesley foi forjado um dos maiores homens da história moderna, John Wesley. Uma vez ela diz que ele diz que aprendeu mais com a sua mãe do que com qualquer outro professor. Então você vê a importância da mãe, do ensino, do acompanhamento, apesar de ter 19 filhos. Então é uma mãe exemplar que nós podemos ler e aprender. Doutora Janete Soares, psicóloga, professora na Unicamp, em Campinas, São Paulo, ela escreveu um artigo sobre educação de filhos, educação de crianças em geral. E nesse artigo dela, ela cita Susana Wesley como exemplo de várias coisas. Ela trabalhou e montou e fez uso das estratégias no artigo dela, menção da estratégia que Susana Wesley usava para educar os seus filhos, né? Então ela coloca que a mãe Susana, para educar os seus filhos, tinha algumas estratégias que foram usadas na Inglaterra, depois em todo o mundo, e até hoje alguma dessas estratégias é usada. E aí, doutora Janete, no artigo dela, sobre educação de filhos, ela elaborou algumas dessas regras que eu quero
ler aqui para vocês. Ela elaborou mais de 10 regras. Primeiro, ela coloca assim: cometer erro entre as refeições, comer entre as refeições não é permitido. Quer dizer, a criança não devia estar comendo toda hora, coisa beliscando, não. Tinha que comer as refeições corretamente. Como crianças, elas devem estar na cama até as 20 horas. Como crianças, elas devem estar na cama até as 20 horas. Deve tomar remédio sem reclamar. Ensinar as crianças a orar tão logo que comece a falar. Assim que comece a falar, ensina a criança a orar. Exigir que todas fiquem em silêncio durante a adoração familiar. Que todos fiquem em silêncio durante a oração familiar. Não lhes dá nada que peça chorando, apenas quando pedir educadamente. Para evitar mentiras, não punir nenhum erro confessado e do qual logo se arrependem. Se confessou e arrepender, não deve ser punido. Nunca permitir que um ato pecaminoso passe impune. Nunca permitir que um ato pecaminoso passe impune. Nunca punir uma criança 2 vezes por uma única ofensa. Elogiar e recompensar o bom comportamento. Toda tentativa de agradar, mesmo que pequena, deve ser elogiada. Preservar o direito de propriedade, mesmo em casos de menor importância. É seu? Então é seu. Cumprir com rigor todas as promessas feitas. A gente percebe muito que às vezes os pais fazem promessa para os filhos e nunca cumprem. Então começa a haver um descrédito. Não, se você fez promessa, você precisa cumprir. Não exigir que uma filha trabalhe antes que saiba ler bem. A importância de ensinar a ler bem para aquela época, né? Ensinar as crianças a temerem a vara, valorizar a disciplina, valorizar aquilo que é combinado, a disciplina, mas saber que existe a vara e que a vara é bíblica, a disciplina. Isso significa que a criança não pode fazer o que quer, não dominar os pais, como em muitos casos nós vemos. Então, essa é uma das mães que marcaram a história. Mas também eu quero lembrar aqui algumas mães em nossa igreja. Mães que, até onde eu sei e tenho informado, perderam seus maridos, umas muito cedo, outras mais tarde, por um motivo ou por outro, perderam seus maridos. E essas mães trabalharam duro para educar os seus filhos, para criar os seus filhos, né? E às vezes sozinha. Por exemplo, a irmã Maria Rodrigues, né? Uma lutadora que trabalhou, perdeu seu marido no decorrer da vida, mas elas trabalharam duro para educar os seus filhos, para criar os seus filhos, para não se perderem nenhuma dos seus filhos, né? Nenhum. A irmã Maria Antônia, uma mulher também lutadora, tem até uma história que uma vez ela estava sozinha na casa, não sei se ela tinha uma cartucheira, alguma coisa, e ela viu um barulho no telhado, ela pegou essa cartucheira e falou: olha, sai daí, senão lá vai fogo. E eu sei que depois acabou o silêncio. Tem uma história parecida assim da irmã Maria Antônia. A irmã Maria das Neves, né, batalhou sozinha para criar todos os seus filhos, e aí uma mulher firme, uma mulher de Deus, uma mulher que tem lutado, né, tem dado o melhor para fazer o melhor. Temos também a irmã Maria de Andrade, tantos filhos e também muito tempo, e cuidou dos seus filhos. E essas mulheres, nenhuma se venderam, sempre foram mulheres honestas, mulheres de bom testemunho, mães de bons testemunhos, que têm honrado a comunidade, têm honrado a sua família, honrado as suas casas, honrado os seus filhos, honrado as suas famílias. Então essas irmãs e outras irmãs que eu poderia citar aqui, mas eu estou lembrando agora dessas mulheres que não se venderam, que batalharam, que lutaram, foram mães, são mães que merecem todo o nosso carinho, toda a nossa honra, todo o nosso respeito, e outras mães também que poderíamos citar. Meus queridos, minhas queridas mães, que o Senhor continue abençoando vocês, que vocês continuem confiando no Senhor,
Que vocês continuem sabendo, confiando, crendo que o Senhor está no controle, mesmo diante dessas dificuldades que nós estamos passando. Que vocês continuem como sempre confiaram, continuem confiando, crendo no Senhor, porque Ele continua cuidando de vocês, mãe, e cuidando de todos nós. Que Deus possa nos abençoar mais e mais, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, nós queremos agradecer neste momento pelos nossos familiares, agradecer por cada mãe que o Senhor conhece, que tem sofrido de uma maneira ou de outra, mas também tem se alegrado. Nesse dia, Senhor, que elas possam sentir-se bem, felizes, satisfeitas pelos filhos que têm, que seus filhos possam honrarem a cada dia. Abençoa, Senhor, todas as mães, em todo canto, em todo lugar, sobretudo diante desse momento que estamos vivendo, mãe que tem perdido seus filhos. Enfim, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, cuidando, que a Tua boa mão esteja sobre todas elas e sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém.